E aí, tudo bem? Ó, JL aqui com vocês. Vamos estudar inglês, vamos nos preparar para essa prova do Enem, certo? Ó, conforme eu já falei em outro momento, é fundamental que vocês lembrem da importância de estudar palavras novas em casa, ok? Não se esqueçam, isso é fundamental, não tem como você esquecer desse detalhe, ok? Todos os dias, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele caderninho, a sua Bíblia, certo? E aí você vai anotar palavras novas. Isso é fundamental para o seu sucesso. Tá tranquilo? Não se esqueçam disso. Ah, mas eu vou pegar palavras novas de onde, JL? Cara, de onde você quiser. Você pode pegar palavras novas de um texto, de uma música, de uma série, sabe? Qualquer coisa que você queira. A parte boa de estudar inglês e qualquer outros idiomas, mas principalmente o inglês, aliás, quaisquer outros idiomas, é o seguinte: idioma é uma coisa viva, sacou? Você encontra o idioma em qualquer lugar. Você está estudando, mas ele também acontece de forma prática, entendeu? Então, ó, você não pode deixar de lado esse detalhe que eu falei. E estou falando de novo. A Bíbliazinha, certo? Quanto mais palavras você tiver, mais chance você tem de entender o que está escrito, certo? E aí você vai acertar as questões. Beleza? Vamos para a nossa parte de estudo gramatical. O que acontece? Hoje nós vamos ver o present continuous, certo? E aí, esse present continuous, a gente vai ver que ele também pode funcionar como futuro. E daí a gente vai ver o futuro imediato, certo? E aí depois a gente vai ver também o past continuous, o future continuous. O future continuous é um tempo que é super, como vou dizer, ele é super presente na nossa vida, embora não seja lá muito correto, mas vocês vão entender por quê. E os modais, ok? Então vem comigo. Galera, primeiro a gente tem que ver que o present continuous é um tempo verbal que é super específico, certo? Ele não pode ser usado com a liberdade que nós usamos em português. Como assim, JL? Olha só. Dá uma olhadinha no slide junto comigo. Veja bem. O present continuous, você tem que lembrar, ó, é um momento específico, certo? E como é que é a estrutura dele? Como é que funciona? Olha só, no próximo slide a gente vai ver, mas eu já vou mostrar para vocês. Ó. Você tem o verbo to be no presente, que é am, is ou are. E depois você tem o verbo principal com ing no final. Esse é o formato, entendeu? Só que não é apenas o formato. Você tem que lembrar também que você tem que usar nessas situações que eu falei aqui, ó. Ó que está escritinho aqui, ó. Agora, no momento, sabe? São coisas que indiquem um momento específico, certo? Então, vou te dar um exemplo muito simples. Vem comigo aqui. Olha só, se eu falo para você assim, eu estou indo para a escola de ônibus todos os dias. Eu estou indo. É o formato que a gente viu aqui. Eu estou, que é o verbo to be, indo, que é o verbo com ing, gerúndio. Ué, por que eu não vou usar o present continuous, então? Porque no final tem todos os dias, certo? Eu estou indo para a escola de ônibus todos os dias. Então, cara, quando eu falo todos os dias, não é momento específico, é frequência. Na nossa última aula, nós vimos que frequência é simple present. Cara, então você tem que tomar cuidado com isso, beleza? Fiquem atentos, porque é um erro que você não pode cometer para falar de maneira correta e para entender direitinho o que está escrito, ok? Vamos para o slide. Ó, exemplo. David Paraná to school by Uber every day. Every day vai me indicar o quê? Vai me indicar que é um hábito, sacou? É um costume, é com frequência. Quando a gente tem essas situações, a gente tem que usar o quê? Simple present. Entenderam? É assim que funciona. Agora, como é que vai ficar essa frase, então? Vai ficar David goes to school. Beleza? Por causa do everyday. Agora, olha o outro exemplo. David Paraná to school by Uber now.
O now, como eu já falei para vocês, é um indicativo de momento específico. Portanto, o que eu tenho que usar? Present continuous, certo? Então, como é que vai ficar? Eu tenho que colocar primeiro o verbo to be, com David é is, e o verbo principal com ing no final, is going, beleza? Tranquilo? Então é assim que funciona. Vem comigo. Isso. Então, galera, atenção a esse detalhe de quando utilizar o present continuous, certo? Agora, como é que funciona a estrutura? Que eu escrevi ali para vocês rapidinho, mas é importante também que vocês visualizem com detalhes, né? Olha só, dá uma olhadinha no slide. Pessoa, que pode ser de I até they, certo? Depois o verbo to be. Opa, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo então, ó, aqui. Como é que vai funcionar isso aqui? Se a pessoa for I, o to be é am. Aí, lembrando, o verbo to be significa ser ou estar. No caso do present continuous, é estar, beleza? Então, eu estou. Se o sujeito for he, she, it, is. We, you ou they are. Tranquilo, beleza? É assim que funciona. Agora, não é só quando tem o próprio pronome escrito, e sim quando eu uso qualquer nome, qualquer sujeito que eu possa substituir. Por exemplo, se eu tiver escrito assim, ó, my desks. Lembrando que desks pode ser carteira de sala de aula, né, que tem o braço, ou escrivaninho. Então, minhas escrivaninhas. Como é que eu vou tratar isso aqui? Eu vou tratar como se fosse um they, porque são elas. Mas JL, escrivaninha é um objeto, então deveria ser it. Ah, mas seria it só se fosse assim, ó, singular. Então, se fosse my desk, aí seria it. Tranquilo? Enfim, essa é a parada. Qual o segundo passo, então, galera, depois de usar o verbo to be? É você usar o verbo principal acompanhado de ing, certo? Você coloca ing no final desse verbo, ok? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui para mim. O que acontece, galera? A regra simples é essa. Pessoa, verbo to be, que é am, is ou are, e depois você coloca o verbo principal com ing. Suave, sem estresse. E tem um detalhe que você não pode esquecer. Antes de simplesmente colocar o verbo com ing, você precisa enxergar alguns detalhes. Existem exceções para essa regra de colocar ing, certo? E as exceções são baseadas na terminação do verbo. Eu tenho que ver como é que o verbo termina, certo? Para identificar. Vamos dar uma olhadinha nisso no slide? Então, olha só. Quando o verbo termina com a letra E, como é que a gente faz? A gente tira esse E e coloca o ing. Tranquilo? Por exemplo, aqui, ó. Natalie is erasing the board right now. Então, olha aqui, entre parênteses, eu deixei para vocês o verbo no infinitivo, para você ver como é que ele funciona. Infinitivo sem to, né? Erase, com E no final. Então, percebam que a gente tira o E e coloca o ing. Tranquilo? Então, Natália está apagando o quadro right now. Esse right now é exatamente agora, beleza? Agora mesmo. Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante. É o famoso CVC, beleza? E também tem que ser a sílaba tônica, ok? O que a gente tem que fazer? A gente repete a última consoante, certo? Ela fica dobrada e depois você coloca o ing, certo? Então, olha só esse verbo que está aqui entre parênteses, ó. É o verbo to control. Prestou atenção na pronúncia? Control. Então, dá para você observar que a sílaba tônica é a segunda, ó. É como se tivesse um acento circunflexo, certo? Um chapéuzinho do vovô, para quem lembra. Isso aí é para quem nasceu nos anos 80. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Já que a sílaba tônica é essa, ó, control, está dentro da minha regra. Ó, consoante, vogal, consoante, e é a sílaba tônica. Portanto, eu faço direitinho, ó, dobro a última consoante antes de colocar o ing. Uma coisa que eu escuto bastante. JL, me dá um exemplo
de consoante igual a consoante que não seja sílaba tônica. Tranquilo. Ó, esse verbo aqui, ó, que a gente usa bastante, é o verbo to, ó, travel. É como se tivesse um acento aqui, ó, certo? Agudo, travel. Então, eu tenho consoante, vogal e consoante, mas não é a sílaba tônica. Então, como é que eu faço? Eu simplesmente coloco o ing no final, beleza? Mas como, se eu não me engano, já comentei na última aula, tem uma versão dele que é com 2 L's, mas aí não é o inglês norte-americano, certo? E, por último, quando o verbo termina com IE, olha só como é que o negócio fica doido. Você tira o IE e coloca ING, certo? Então, ó, olha como é que fica a frase. Iris is lying to you again. Então, Iris está mentindo. Ó, IE. Você tira o IE e coloca YING. Foi? Tranquilo? Beleza. Dá uma olhadinha aqui para mim, então. Isso. Galera, então é isso que a gente tem que observar, ok? A gente tem que ver como é que funciona o verbo, certo? Como é que o verbo termina, na verdade, para aí a gente observar como é que vai fazer o trabalho, tá? Então, olha só, dá uma olhadinha aqui no slide junto comigo. Negativas e interrogativas são feitas com o verbo to be. Quem é o to be, JR? Am, is ou are, quando está no presente. Eles fazem papel do auxiliar. O que é auxiliar mesmo, hein? Que a gente viu na última aula. É aquele camarada que faz a negativa e a interrogativa, certo? Então, essa é uma dica boa para você lembrar. Toda vez que você tiver com o verbo to be, ele que vai mandar na frase, não tem erro. Então, ó, essa frase. Isabel is working on a project this morning, certo? Beleza? Negativa. Is not, certo? E se eu quiser, também pode ser o quê? Isn't, certo? Interrogativa. Eu pego o verbo to be e coloco à esquerda do sujeito. Is Isabel working on a project? Certo? Ah, e um detalhe importante, hein? É a primeira vez, para quem faz isso pela primeira vez, né? Que a gente não tem a necessidade de tirar a modificação do verbo na hora de botar negativa. O verbo continua com ing o tempo todo, beleza? Então tá. Interrogativa negativa tem 2 formas. Tem a contracted, ó, o isn't aqui, show? Junto com o not. E se eu separar, observem, ó, se eu separo o auxiliar da negativa, o sujeito tem que entrar aqui no meio dos dois, certo? E o resultado está aqui embaixo, ó, vai ficar is Isabel not, certo? Mas enfim, lembre-se que essas 2 últimas aqui, ó, têm o mesmo significado, tá? Elas são iguais. E o que é isso, JL? Ué, Isabel não está trabalhando em um projeto? Oh, God, certo? Agora, outro exemplo. I am driving too fast, certo? I am not driving too fast. Olha só, eu não falei para vocês que aqui, ó, nessa de cima, poderia ser isn't, juntando o is com o not? E aqui, o que eu faço? Ih, não tem forma junta. Eu não tenho como juntar o am com o not. O máximo que eu posso fazer, sabe o que é? É juntar o am com o I. Aí fica assim, I'm not, certo? Agora, eu não posso juntar am com not, não de maneira formal. Aí, ó, interrogativa, e aí vem um segredinho. Na interrogativa negativa, lembra que aqui a gente viu o isn't, né? Juntou? Eu não posso fazer isso aqui, porque não tem como juntar am com not. Então, o que a gente faz? A gente pega o are emprestado. Caraca, JL, isso parece erradão. Cara, isso é super usado. Isso é muito comum, beleza? Então, aren't I driving too fast? Beleza? É assim que vai funcionar. E se eu quiser colocar separado? Aí volta a ser am normal. Am I not? E um detalhe importante, ó, esse ain't, ó, olha só. Isso aqui é uma beleza, isso aqui é amor. Esse ain't, caraca, como eu já vi músicas usando esse ain't. O que ele é? Ain't significa exatamente o que está aqui. Am not, isn't e aren't. Só que muito informal, beleza? Você pode encarar isso aqui como uma gíria, certo? Isso aqui não é usado no inglês formal. Então, ó,
I'm not doing it. I ain't doing it. Valeria is not available now. Valeria ain't available now. You aren't helping us. You ain't helping us. Sacou? É assim que a gente trabalha com o ain't. Certo? Não importa qual seja a pessoa, ele pode ser aplicado. Mas, de novo, é uma gíria. Vem aqui para mim. E ainda tem uma outra coisa, galera. Como a gente já viu no nosso último aula, se eu não estou enganado, o nosso amigo present continuous também pode funcionar como futuro. Sim, pode. Basta que a gente utilize o indicativo de futuro. Por exemplo, amanhã, tomorrow, certo? Então, veja bem, se eu coloco assim, I am working. Present continuous, não tem erro, cara. I am working. Eu estou trabalhando. Agora, se eu falo assim para você, I am working tomorrow, virou futuro, certo? Então, é como se fosse eu vou trabalhar amanhã. Tranquilo? Show de bola. Agora, vamos olhar para uma nova estrutura, que é o futuro imediato. Quem assistiu a aula anterior bonitinho, deve lembrar que eu dei uma pincelada, falei rapidamente, mas já dei a ideia central, quando eu falei do simple future, do will, certo? Então agora vamos ver esse outro futuro. Dá uma olhadinha aqui no slide comigo. Olha só. Por que eu passo ele assim, logo depois do present continuous? Porque, veja bem, a estrutura é igual, cara. É a mesma coisa. Então, ó, você tem a pessoa, depois o to be, só que aí sempre vai ser going to, certo? E depois você coloca o verbo principal. Ok? O to be a gente já viu como é que funciona, né? Am, is ou are, com quais são as pessoas. E pronto. Se liga aqui, ó. No nosso exemplo, Luiz Carlos is going to be a soldier soon. Certo? Então, Luiz Carlos é a pessoa, então o verbo to be é is. E aí coloca o going to. Tranquilo? E o verbo principal. Então, ó. Luiz Carlos, esse is going to funciona como se fosse, entre aspas, o vai em português. Ideia de futuro, sacou? Então, ele vai, e esse verbo aqui, ó, ser ou estar, nesse caso, ser. Então, Luiz Carlos vai ser um militar em breve, beleza? Soldier não é soldado? Na verdade, não. Soldado é private. A patente, né, de soldado. Soldier é abrangente, certo? Então, Luiz Carlos vai ser um militar em breve. É, isso aí, é o Enem. Agora, dê uma olhada nessa parte aqui, ó. O auxiliar, quem é auxiliar? Quem faz negativa e interrogativa, certo? É o to be. Am, is ou are. Tranquilo? Então, ó, I am going to have lunch after class. Eu vou almoçar depois da aula. Eu não vou almoçar depois da aula. Eu vou almoçar depois da aula? Tá louco, rapaz? Já almocei? Eu entro de barriga cheia? E interrogativa negativa, só que dessa vez eu primeiro coloquei a extensa. O que é essa extended? É que é separado, o auxiliar do not. E a contracted é quando o auxiliar e o not estão juntos. Só para vocês não esquecerem. Am com not não existe, então a gente pega o aren't emprestado, sacou? Vamos limpar essa tela para ficar bonita. Ok? E aí, ó, que a gente já viu no nosso último encontro. Quando for necessário escolher entre o futuro simples, will, e o futuro imediato, going to, a diferença é o quê? Se a frase indica quando que a situação vai acontecer. Se você tem indicação de quando, você usa o going to, futuro imediato. Beleza? Olha o exemplo aqui. Se eu não me engano, é o mesmo exemplo da última aula, só para ficar bem claro mesmo. Você sabe que eu vou me casar, no mês que vem. Olha o meu quando aqui. Beleza? Então tem que ser futuro imediato. I am going to get married. E aqui, ó, você sabe que eu vou casar. Não tem quando. Então, simple future. I will get married. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o nosso esquema, esse é o início do nosso trabalho. E daqui a pouquinho tem mais, hein, Xan? Fica de bobeira, não. Tamo junto.
voltando aqui para nossa segunda aula, ó, past continuous ou past progressive, certo? Olha só, esse tempo verbal, ele se refere a alguma coisa que estava acontecendo em um momento específico. Ou seja, ele é exatamente o passado do present continuous, sacou? Então, esse é o esquema, beleza? Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu estava tomando um café quando meu amigo Leonardo me chamou. Sacou a parada? Então, eu estava fazendo alguma coisa. Certo? É assim que vai funcionar. Agora, em relação à regra, como é que ele funciona, dá para a gente ver direitinho por esse exemplo que eu falei. Ó, eu estava tomando um café quando meu amigo Leonardo me chamou. Então, olha só, o past continuous aparece ligado a uma frase no simple past, certo? Mesmo que essa frase não esteja escrita, a gente consegue perceber que tem alguma outra coisa ali. Até porque não faz muito sentido, né, cara? Já imaginou eu falando, eu estava fazendo tal coisa. Bacana. Tá, mas aí, quando que você estava fazendo tal coisa? Certo? Então, essas frases ficam atreladas, entendeu? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide que você vai ver o exemplo direitinho. Ó, é o passado do present continuous ou progressive, certo? E normalmente aparece ligado a uma frase no simple passé. Às vezes eu falo francês. Deus que me perdoe. Então, o que acontece? Jane estava tomando um banho quando eu liguei. Sacou? Direitinho. Então, como é que fica isso aqui? Jane was taken. Isso aqui, ó, é o past continuous. Past continuous. Também pode ser escrito sem esse segundo U, tá? É uma outra versão. Mas, enfim, past continuous. Beleza? Uma coisa que estava acontecendo. E o simple past, ele vem para mostrar esse momento específico. Que momento específico é esse? Foi bem quando eu liguei. Tranquilo? Show. Agora, como é que faz a estrutura? Como é que fica a estrutura desse simple past? Muito simples. Você tem a pessoa, olha aqui, ó, pessoa, pá. Aí você tem o verbo to be, só que esse verbo to be tem que estar como? Esse verbo to be está no passado. Afinal de contas, é past continuous, certo? E depois a gente tem o quê? O verbo com ing. Beleza? Então, ó, to be. No passado, a gente vai usar dessa forma que está aqui desenhado, ó. I, he, she, it. Was. Foi? Então, observem que o was é o passado de duas coisas. Ele é o passado de am, porque ele usa I, né? E ele é passado de is. E depois o were, carinhosamente chamado de were, né? Não, pelo amor de Deus, were, certo? Faz de conta que você está falando do trabalho, work, só que sem K, were, certo? Ele é o passado de quem? Do nosso amigo are. Foi? Tranquilo? Então, a estrutura funciona dessa maneira. Pessoa, to be no passado, e verbo com ing. E esse ing, como é que funciona? Ó, são exatamente os mesmos detalhes do present continuous progressive. Coloca ing, tem aquele negócio do consoante igual ao consoante, termina com IR, beleza? É assim que vai rolar, ok? Agora, dá uma olhadinha aqui para mim, olha só. Como é que a gente vai fazer, então, negativas e interrogativas? Cara, tranquilo. O que eu falei para vocês há alguns minutos na aula anterior? Aliás, na aula de hoje mesmo, na aula anterior. Cara, quando a gente tem verbo to be na frase, ele manda, quando ele está conjugado, certo? Então, olha só, como é que é o verbo to be no presente? Am, is ou are. Como é que ele é no passado, que eu acabei de escrever para vocês aí? Was e were. Então, essas são as 5 formas do verbo to be conjugado, beleza? Am, is, are, was e were, certo? Então, toda vez que tiver uma frase com esses camaradas, eles serão o auxiliar. Eles que vão ser responsáveis por fazer negativa e interrogativa, ok?
Então, ó, dá uma olhadinha aqui no slide rápido comigo. Jane was taken, beleza? Então, como é que vai ser na negativa? Jane was not taking a shower, beleza? A Jane não estava tomando um banho quando eu liguei. Agora eu quero perguntar. A Jane estava tomando banho quando eu liguei? Caramba, eu incomodei. Como é que vai ficar essa pergunta? Ó, vai ser assim. Eu pego o auxiliar e coloco à esquerda do sujeito. Was Jane taking a shower when I called? Certo? Ah, eu quero fazer interrogativa negativa. A Jane não estava tomando banho naquela hora, mas eu ouvi o barulho de chuveiro, certo? A Jane não estava tomando um banho, então vai ser o quê? Wasn't Jane taking a shower when I called? Beleza? Então é assim que vai funcionar. Com was, com were, certo? É isso que a gente tem que lembrar, tá? Agora vamos ver um outro detalhe. Dá uma chegadinha aqui, olha para mim, olha para mim. Isso, olha só. Veja bem. Um verbo com ing, normalmente, os nossos alunos, né, os queridos estudantes brasileiros, falantes não nativos de língua inglesa, a gente tem uma tendência muito forte a acreditar que, viu o verbo com ing? I, é gerúndio. Ando, endo, indo. Também pode ser ondo. Não estou me opondo, sacou? Só que não, cara. Não. Não é sempre que o verbo com ing é gerúndio. Beleza? Você tem que lembrar disso. Ah, mas e agora? Meu mundo caiu, JL. Quando é? Cara, você precisa lembrar das opções. O ponto central que você não pode esquecer é: lembre-se que existem outras opções. Então, o verbo com ing ele pode ser 4 coisas, certo? Um verbo com ing ele pode ser infinitivo, ou seja, a mesma coisa que o verbo com to. Ele pode ser gerúndio, ando, endo, indo. Então, isso é como verbo, certo? E tem outras 2 coisas que ele pode ser sem ser verbo. Quais são? Ele pode ser um adjetivo e também pode ser um substantivo. Beleza? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no slide que vocês vão ver o exemplo. Por que eu escolhi o speaking? Porque com o speaking, todos eles têm tradução, certo? Como nós estamos falando de um idioma diferente, nem sempre a gente consegue traduzir para o português. Agora, no caso do speaking dá, mas ó, o speaking é só um exemplo. Isso aqui funciona com qualquer verbo, beleza? Então, olha só, o speaking pode ser falando. She's speaking too much during class. Ela está falando muito durante a aula, certo? Ele pode ser infinitivo. Quando que é infinitivo? Um verbo com ing é infinitivo, basicamente quando ele está no papel de sujeito da frase, entendeu? Falar é a melhor forma de expressar os sentimentos. Então, speaking is the best way to express your feelings, certo? E como é que eu sei que ele é sujeito? É ele que está aqui conjugando o verbo, entendeu? É a melhor forma. O que é? O que é? Esse é o quê? É o falar. Falar é a melhor forma, beleza? Então, quando o verbo tiver como sujeito, ele vai ter o ing e tranquilo. Ok? Agora, também pode ser um adjetivo. Como assim um adjetivo? Ah, Jorginho é um menino muito falante, fofoqueiro, certo? Então, ó, Jorginho, Little George is a very speaking boy, certo? Ah, então sempre que eu quiser adjetivo é com ing? Não, tem adjetivos que são próprios, mas é uma opção, entendeu? E também pode ser um substantivo. Cara, o seu inglês está bom, mas você precisa trabalhar mais na sua speaking, sua fala. Beleza? Então, olha só, dá uma chegadinha aqui, vira para mim. Isso. Galera, esse é o esquema do nosso querido amigo Past Continuous, tranquilo? Agora vamos ver uma outra paradinha bacana, que é o Future Continuous, certo? Ou também pode ser Future Progressive. Todos esses contínuos pode ser Progressive também, beleza? Cara, o que eu falei para vocês lá no início? Esse Future Continuous ou Progressive,
ele ficou conhecido no Brasil como gerundismo, certo? Eu não sei por que alguém achou que era interessante, alguém achou que era bonito, né? Que ficava chique você falar utilizando o verbo estar. Antes dele você coloca vou, vai, certo? E o verbo principal é o gerúndio, certo? Então, tipo assim, pô, eu vou marcar essa reunião, fica tranquilo. Quando as pessoas estão com a intenção de formalizar, falar de uma maneira mais rebuscada, né? O que muita gente faz? Eu vou estar marcando essa reunião, sacou? Mas isso é um erro, certo? Isso é um equívoco. Eu não sei como é que está agora, mas eu lembro que há alguns anos, isso foi até tipo, ó, tá proibido, não pode mais falar assim. Por quê? Isso é uma coisa que só pode ser usada, inclusive em inglês, quando você está falando de um momento específico, certo? Ó, continuous, progressive, sempre é sobre um momento específico. Eu vou estar marcando a reunião. Isso não é um momento específico, cara. Você marcará a reunião. Ponto final, certo? Ó, aí, vamos tomar um café amanhã às 5 horas? Ih, cara, não dá. Amanhã às 5 horas eu estarei gravando uma aula para o QG do Enem. Bacana, certo? Então amanhã às 5 horas eu estarei gravando aula. Aí eu posso usar. Por quê? Amanhã às 5, um momento específico, e realmente é algo que eu estarei fazendo. Entendeu? Eu não vou estar marcando a reunião, eu vou marcar. Sacou o lance? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide bonito e vamos ver, ó. Ele é usado para indicar uma coisa que estará acontecendo em um momento específico, como eu já falei para vocês. Ok? Então veja bem aqui, ó. Mary não pode vir. Mary can't come. Por quê? Porque, ó, ela estará realizando isso, uma cirurgia, ela é médica, na hora que você sugeriu, beleza? Pô, vamos fazer uma reuniãozinha bacana aqui com a gente, pô, no tal dia, na tal hora. E a Mary não pode, ela não pode não, porque, ó, ela estará realizando uma cirurgia, tranquilo? Então, um momento específico, na hora aqui, ó, at the time, na hora em que você sugeriu, beleza? E a estrutura, como é que funciona? É só a gente olhar aqui. Sempre vai ter will be. E o verbo principal com ing, certo? Isso é uma coisa que você, com o tempo, vai se acostumando. Você já vai criando malícia. Ó, toda vez que você tiver um tempo continuous ou progressive, você tem um verbo to be. Sempre. O verbo to be fica presente sempre que você tiver um tempo progressive ou continuous, certo? E negativa e interrogativa? Cara, o will é aquela mesma regrinha que eu falei para vocês em relação ao verbo to be. Que regrinha é essa? Onde eles estiverem na frase, eles vão mandar. A gente vai ver isso na próxima aula com mais clareza ainda, certo? Então, ó, onde tem o will, ele vai mandar, certo? Então, olha aqui. Muriel, olha que nome bonito, viu? Muriel estará estudando inglês na próxima terça, às 1h30. Espero que seja da tarde, né? Da manhã é complicado. Mas, Muriel, ó, como é que é a negativa do will? É won't. Então eu posso usar won't ou também posso usar will not. Eu que decido, ok? Muriel estará estudando inglês na próxima terça, às 1h30. E Muriel não estará estudando? Ó, aquele mesmo esquema da interrogativa negativa. Essas duas são iguais, certo? Só que aqui, ó, o auxiliar está grudado no not. Aqui ele soltou. E é aquilo que eu falei para vocês. Quando o auxiliar e o not se soltam, o sujeito tem que entrar no meio, tá? Lembre-se disso. Isso é uma regra, beleza? Tranquilo e calmo. Então, o futuro contínuo é isso aí, progressive. Dá uma chegadinha aqui para mim. Isso, beleza? Então, agora, qual vai ser o nosso próximo tópico para o trabalho? Vai ser will também. Você acabou de falar de will, JL, e falou do will quando a gente viu o simple future? Sim. O will é o responsável pelo futuro simples, é o responsável pelo future continuous, como a gente viu agora, mas o will, na verdade, ele é parte de um grupo. O will é parte de um grupo chamado modais, certo?
E quem são esses modais, esses verbos modais? Cara, olha só. Eles são um grupo de verbos que tem, alguns não tem nem tradução. Will e would não tem tradução. Shall, mais ou menos. Olha só, observe o seguinte. Esse grupo de verbos, eles têm umas regrinhas. Primeira regrinha, eles são cheios de marra. Eles nunca se alteram, certo? Por exemplo, o verbo poder em inglês é can. Tem outros, certo? Vamos pegar o can, que é o principal. Se eu falo assim, ó, Maria quer estudar. Como é que é o verbo querer? É o verbo to want. Então vai ser Maria wants to study. Tem que ganhar um S, porque Maria é she. Lembra a nossa última aula? Então Maria wants to study. Agora, e se eu quiser colocar o verbo poder? Maria pode estudar. Se eu fosse seguir a mesma lógica, seria Maria can study. Mas não, porque o modal não aceita modificação. Beleza? Ele é brabão, ele fica ali sempre sem ninguém encostar nele. Então, Maria wants to study. E Maria can study. Beleza? Outra coisa importante dos modais também, eles não aceitam to. Nem a sua esquerda e nem a sua direita. Como é que é o verbo precisar? To need. Como é que é o verbo poder? Can. O JL não é to can? Negativo. Porque o can é um modal e modal não aceita to à sua esquerda. E nem à sua direita. Ó, eu preciso, I need, trabalhar. I need to work. Lembra que eu falei para vocês? Verbo no infinitivo. To. I need to work. E se eu quiser falar eu posso trabalhar? I can work. Ô, JL, não tinha que ser to work? Deveria, né? Deveria ser to work. Mas o que acontece? Can é um modal. O modal é cheio de marra, não aceita to. Nem atrás e nem à frente. Beleza? Então lembre-se disso. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha no nosso slide agora. Olha só. Tem outro detalhe importante que eu não tinha falado, né? Eles fazem o papel de auxiliar, certo? Ou seja, os modais, eles fazem sua própria negativa e sua própria interrogativa, certo? Então, ó, Toguro consegue, ó, o can, a gente vai ver depois os detalhes dele, né? Mas ele é poder, conseguir e também pode significar saber. Então, ó, Toguro consegue assistir séries sem subtítulo, sem legendas, certo? Toguro consegue assistir séries sem legenda. Negativa, como é que eu vou fazer? Se ninguém me avisa, o que eu vou fazer aqui? Ó, don't can. Não pode. Por quê? O modal faz a sua própria negativa e a sua própria interrogativa, sacou? Então, o que eu faço? Já que ele é auxiliar, eu coloco o not do lado dele. Toguro não consegue assistir séries sem legenda. Tranquilo? Fazer pergunta. Does Toguro can? Não faça isso. O can faz a sua própria interrogativa. Pega ele e posiciona aqui, ó, à esquerda do sujeito. Can Toguro watch? Certo? Então, Toguro consegue assistir séries sem legendas, beleza? E aqui, ó, outro detalhe importante. Isso aqui é bacana, hein? Modais não ficam juntos em uma frase. Não ficam, certo? Então, ó, se liga nisso aqui. Esse verbo aqui, must, é um modal, significa dever. Então, ó, Sabrina deverá manter seus bons resultados. Está no futuro, beleza. E aí? Não posso, porque o will é modal e must também é modal. Então, eu tenho que usar substitutos. O must pode ser trocado por have to, como a gente vai ver com detalhes daqui a pouco. Então, tem que trocar. Mesma coisa o can. Lucas consegue estudar por horas. In a row significa em sequência, horas seguidas, certo? E aí? Cara, não posso botar o will can, são dois modais. Can pode ser substituído por be able to. Aí fica direitinho, certo? Então, ó, não podem ficar juntos numa frase. Eles não aceitam to nem à esquerda nem à direita, como eu já falei, né?
Tem uns exemplos aqui para a gente ver, certo? To need, to want, to have. Beleza. Can e must. Tem vários outros aqui, tá? Eu botei esses dois só para exemplificar. E ele também não aceita, ó, o outro lado, como eu já falei para vocês. We need to study, we want to study. Beleza. Chega no modal, tem que tirar o to do verbo. Ok? Dá uma olhadinha aqui para mim. Pessoal, já vimos então como é que funciona o escopo, a base dos nossos amigos modais. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar e vai olhar os modais um por um, beleza? Bacana. Primeiro dos modais é o nosso querido amigo will, certo? Quem é o nosso amigo will? Ele, ó, detalhes, hein, para você colocar na sua Bíbliazinha Sagrada do English, certo? Veja bem, é a sua Bíblia Sagrada da Aprovação, esse é um nome bom. Vejam bem, will, ele pode significar como substantivo testamento, certo? Ah, eu te coloquei no meu will, certo? Testamento. E também pode ser vontade, por exemplo, willpower, certo? Força de vontade. Agora, no sentido do futuro, o que o will significa? Ele significa nada. O will não tem tradução, certo? Ele é um parasita, ele se une ao verbo e transforma esse verbo no futuro, beleza? E depois a gente vai ver o nosso amigo would. Quem é o nosso querido amigo would? Would, ele é o passado do will. Will é futuro. Would é o passado dele? Então é o futuro do pretérito, certo? É o passado do futuro, né? Não. E o que é futuro do pretérito, JL? Eu também não sei muito bem, não. Meu negócio é English. O que acontece? O futuro do pretérito é quando a gente tem o sufixo ria no final do verbo, certo? Então, se eu digo assim, eu gosto, I like. Eu gostaria, I would like, certo? Eu trabalho, I work. Eu trabalharia mais, I would work more. Será? E agora se eu falo assim, eu bebo um cafezinho, certo? Mas eu beberia um chocolate. Então, I drink some coffee, but I would drink some chocolate, certo? Então essa é a parada. E essa é a base do modal número 1, modal número 2. Will e would. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso slide. Não tem tradução. Transforma o verbo no future, beleza? E, como é que é a forma dele no passado? Won't. JL, pode ser só will not? Pode, como eu falei agora há pouco, não tem problema, certo? Agora, se você quiser usar essa forma contracted, é won't, certo? Exemplo, Julia estudará no jardim, certo? Jardim aqui eu coloquei o nome de um bairro, certo? Julia não estudará no jardim. Interrogativa. O modal não faz a pergunta? Ele não é auxiliar? Então ele vem para a esquerda do sujeito. Beleza? Julia estudará no jardim? E se eu quiser fazer aquela pergunta negando? É aquela pergunta que eu já meio que sei a resposta, entendeu? A Julia não estudará no jardim? Won't Julia study em jardim? E se eu quiser fazer aquela separação que eu falei para vocês? Qual é a malícia que eu não posso esquecer? Eu separo won't, vai ficar will, not. Mas toda vez que isso acontece, o sujeito tem que entrar no meio dos dois. Então, para ficar correto, como é que tem que ficar isso aqui? Will Julia not study em jardim? Beleza, galera? Então, é assim que funciona o nosso amigo will. Assim como a gente já viu no Simple Future, né? Agora vamos ver isso aqui, deve ser novidade para alguns, que é o nosso amigo would. Também não tem tradução, certo? Ele é o futuro do pretérito. O que é isso? É o iria como sufixo. E como é que ele fica na sua forma contracted? Ele é tranquilo. É só você juntar ele com o not. Gruda mesmo. E aí o not perde o O, esse O vira um apóstrofo. Imagina que o O fica esmagadinho lá para cima, sacou? Aí vira um apóstrofo. Wouldn't. Eu posso deixar separadinho se eu quiser também.
Would not. Normalmente é usado para enfatizar, entendeu? Eu não faria isso. I would not do it. Certo? Ó, Luan, meu querido amigo Luan, escreveria um livro se ele quisesse. Luan não escreveria um livro. Luan escreveria um livro? Ué, o Luan não escreveria um livro? Por que não? Beleza? É assim que trabalha o nosso amigo Wood. Vem comigo. Quem são os próximos da nossa lista? Ó, o próximo é um que ocupa um espação, porque ele tem muitas formas diferentes de ser compreendido, entendeu? Então, ó, esse é o nosso amigo Ken, como eu já falei para vocês, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide, então. Olha só. O Ken, você precisa lembrar duas coisas importantes sobre ele. Primeiro é a tradução. Poder, conseguir e saber. Mas ele só pode significar saber quando for seguido por um verbo, entendeu? Saber é só quando ele está seguido por um verbo. Seguido de um verbo, beleza? E a segunda parte do Ken que você tem que saber, além da tradução, são as ideias que ele carrega, beleza? Que são 3 possibilidades. Ó, possibility, permission e ability. Ok? Tranquilo? Então lembra disso. Fica estudando isso aí para você não esquecer, tá? O Ken, você tem que lembrar da tradução para que você entenda o que está escrito nos textos. Para o Enem, a gente tem que estar pronto para a interpretação, correto? Então você tem que saber o que significa. E fora isso, tem que lembrar as ideias que ele carrega. Tranquilo? Na negativa, o can tem 3 formas. Pode ser cannot normal, separadinho, cannot. Pode ser junto, cannot. Ou, que é o que a gente vê com mais frequência, can't. Tranquilo? Bacana. Aí, ó. Epa, vamos nessa. Quando ele está nesse sentido de possibilidade e habilidade, ele pode ser substituído por to be able to, que foi aquilo que a gente viu no iniciozinho, quando eu falei que ele não pode, 2 modais não podem ficar juntos, lembra disso? Então, e não se esqueçam que o to be tem que ser conjugado, tá? Não é chegar lá e I to be able, não, pelo amor de Deus, certo? Então, ó, eu consigo alugar esse apartamento. Beleza. Então, é a mesma coisa que I am able to rent this apartment. I am able. Tranquilo? Ela consegue ou sabe fica melhor aqui até, hein? Ela sabe cozinhar incrivelmente. She is able to cook amazingly. Certo? Mas, Jotério, por que aqui é am e aqui é is? Dá uma olhadinha lá no verbo to be para você não esquecer, certo? Continuando. Outra coisa importante. Quando o can estiver nesse sentido de saber, beleza? Você pode substituí-lo pela expressão know how to. Opa, ficou torto aqui. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que esse aqui, ó, tá com cara de saber? Então, she can cook amazingly. Eu poderia colocar isso aqui, ó. Ela sabe how to cook. Cozinhar amazingly. Tranquilo? Beleza. Ó, eu sei que é bastante informação, o modal é isso mesmo. Então, o seu trabalho, ó, bota isso aí para rolo. Tem que anotar, se não anotar vai esquecer. JL, come on, man, I'm fluent. I can speak English with, native speakers. Man, I don't care. You really have to take notes. Só anotando direitinho é que você vai amassar no Enem. Você vai chegar lá e vai entender tudo. Ainda vai conseguir fazer a prova rápido, ó. Fast. Porque você vai estar com a leitura em dia. Certo? E exemplo aqui do Ken. Pedro sabe ou consegue dirigir realmente bem. Pedro não sabe dirigir muito bem. O Pedro sabe dirigir bem ou consegue dirigir bem? Interrogativo negativo. O Pedro não sabe dirigir bem? Que isso, gente? Beleza. Foi? Dá uma olhadinha para mim aqui agora, galera. Quem vai ser o nosso próximo modal para a gente dar uma olhada? É o nosso amigo
could. Could. Olha só. Quem é esse cara? Ele é passado de can e ele também pode ser a condicional do can, como se fosse would, can. Entendeu? Então, toda vez que eu vejo um could, por exemplo, I could talk to you. Eu tenho que lembrar que ele pode ser passado ou aquele iria, que é o futuro do pretérito, beleza? Então, I could talk to you pode ser eu podia conversar com você ou eu poderia conversar com você. Qual vai ser a diferença? É o contexto. E lembra que eu falei para vocês do can? Poder, saber, conseguir. Ok? Então, ó, como é que é o could? Podia ou poderia. Sabia ou saberia. Conseguia ou conseguiria. Só o contexto vai te dizer. Ok? Vamos ver o slide. Daniel could already read at 4 years old. Ó, com 4 anos de idade. JL, é with? Não, não pode. Quando estiver se referindo à idade, a preposição adequada é at. Beleza? E se eu quisesse, podia ser só assim, ó. At 4. Eu não preciso colocar o years old. O que não é bacana é fazer igual a gente faz em português, botar só years, certo? Eu comecei a dar aula com 19 anos. Então eu posso falar assim, eu comecei a dar aula at 19, certo? Ou at 19 years old, certo? Yo. Então, ó, Daniel já sabia ler aos 4 anos de idade, beleza? Ele não conseguia play sports, brincar, né? Praticar esportes. No entanto, ele podia sair e brincar com outras crianças? Não poderia ser perigoso se ele se machucasse? Sacou? Então aqui o exemplo tem várias interpretações do could. E agora o nosso amigo must, que tem tantas formas diferentes quanto o nosso amigo can, beleza? Ele pode ser dever de obrigação, dever de conclusão lógica. Conclusão lógica também pode ser probabilidade ou dúvida, certo? Probabilidade acho que é o mais fácil da gente entender. E na negativa, ele é uma proibição, tranquilo? Então, olha só, quando ele está no papel de obligation, obrigação, ele pode ser substituído por have to. Por exemplo, ele deve vender esse produto de obrigação. Então, ó, he has to sell ou he must sell. Beleza? Alan deve ajudar os seus pais em casa. Esse deve, como é que vai ficar o deve se fosse probabilidade? Cara, muito fácil. Aí, o Alan deve ajudar os pais em casa, né? Ele é tranquilão, entendeu? Então esse deve, ele pode ser obrigação ou probabilidade. Depende do contexto no qual ele está inserido. Beleza? E na negativa, ele é uma proibição. Crianças estão proibidas de andar aqui dentro. Beleza? E aqui, ó, os outros 2 exemplos para vocês darem uma olhadinha. Tranquilo? Dá uma chegadinha aqui em mim. Isso. Pessoal, agora falta o nosso amigo should, que também é grandinho. O should é um cara com bastante informação. Vamos dar uma olhada aqui no slide. Ele deveria, devia ou deve. Não importa. O que importa é que você tem que lembrar que ele é um conselho, advice. Ou seja, toda vez que você encontra o should, é a melhor coisa que você deveria fazer, que você pode fazer, certo? E ele tem 2 substitutos. O primeiro, ought to. Eita, risquei em cima dele, coitado. O primeiro é o ought to e o segundo é o had better. Tranquilo? Os 2 significam a mesma coisa que o should, certo? Você deveria dirigir devagar. Should ou ought to, beleza? E atenção aqui para a negativa, tá? A negativa fica no ought, mas tem que vir o to depois, tá? Mateus should work out more often. Mateus deveria se exercitar com mais frequência, beleza? Sylvie não deveria ficar, né, com o bebê da mãe. Isso aqui é referência a uma série de TV, certo? Então, ó, essa é a parada. E como é que vai ficar com o had better e com
ought to a gente já viu. O had better aqui, ó, também substitui. E ele pode ser substituído, ó, abreviado como apóstrofo de better, beleza? Tranquilo? Ele deveria vender esse produto, é a melhor coisa. Pode ser should ou had better, beleza? E atenção aqui para a negativa, ó. No ought to, a negativa fica no ought. No caso do had better, a negativa fica depois, had better not. Tranquilo? Beleza? Mas enfim, para nossa prova do Enem, o mais importante é você lembrar que o should pode ser substituído pelo ought to ou pelo had better. E que eles todos significam, ó, um conselho, a melhor coisa que você poderia fazer. Tá? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. May, might e shall. Olha só, vamos prestar atenção primeiro no may e no might. Dá uma olhadinha aqui para mim. Isso, galera, olha só. May e might funcionam da seguinte maneira. Eles, os dois, significam poder. E no sentido de possibility, possibilidade. Tanto que tem algumas provas, alguns concursos que consideram may e might como sinônimos. E podem ser mesmo. Então existe um ponto de interseção entre eles dois, certo? Um pontinho que funciona, que os dois funcionam com a mesma coisa, de possibilidade. Mas o may, ele é mais abrangente, ele também pode ser permissão. Quem não lembra daquela frase que a tia Filoca, a English teacher do 6º ano, ensinou pra gente? Teacher, may I go to the bathroom? Sacou? Por que tem que ser o may e o can não é tão legal? Porque é permissão que você está pedindo, certo? Vamos ver o slide então. May, poder de possibilidade e permissão, beleza? E quando ele está no sentido de permissão, ele pode ser substituído por to be allowed to. Tem que conjugar esse to be, pelo amor de Deus, tá? Então olha como é que fica aqui. Eu posso, de permissão, alugar esse apartamento. I am allowed to rent this apartment. Ou may. Tranquilo? Agora, Cauã pode se machucar se ele encarar um peso pesado. Afinal de contas, Cauã é um nanico, certo? Meu camarada Cauã, judoca. Isso. We may not enjoy the match. Ó, nós podemos não curtir. Na negativa tem uma diferença muito grande entre may e can. Porque se fosse cannot, seria nós não podemos. Com may not, nós podemos não. Anota isso aí na sua Bíblia, que é importante. Nós podemos não gostar, a gente pode não gostar da luta, match, mas nós temos que ir, beleza? Match pode ser qualquer tipo de competição esportiva, tá? Pode ser luta, pode ser jogo, partida de forma geral. E aqui, ó, tia Filoca. May I go to the restroom? Certo? Ó, a diferença entre restroom e bathroom, tá? Restroom não tem chuveiro, bathroom tem, onde você pode tomar um banho, um bath, certo? Beleza. E o might é só possibilidade. Você deve encarar o might como isso aqui, ó. Pode ser que, não tem erro, certo? I might have some problems for being late. Pode ser que eu tenha alguns problemas por chegar atrasado. Beleza? Por estar atrasado. Tranquilo? The situation might get tense here. A situação, ó, pode ser que a situação fique tensa aqui. Tranquilo? You might not have good results, but you must try. Pode ser que você não tenha bons resultados, mas você deve, de obrigação, tentar. Beleza? Essa é a parada. E por último, nosso amigo shall. Quem é o shall? Ele não tem tradução também. E como modal, ele é igual ao will, representa futuro. Só que ele é muito formal. É como se fosse um... você há de conseguir, beleza? You shall get it, certo? Então, olha os exemplos aqui. You shall be approved soon. Você há de ser aprovado em breve. They shall not pass. Quem entende a referência, entende. Eles não passarão. Shall this matter cause any trouble? Essa questão, como é que vai ficar? Você liga o shall ao verbo, igual o will, certo? Essa questão há de causar algum problema? Beleza?
Então, galera, dá uma chegada aqui para mim. Olha aqui para mim. Isso, bacana. Galera, então, encerramos mais um bloco aqui e vocês hão de entender muito bem essa matéria. Show? Bacana.